Se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão onde guardá-la. Amém? Quem quer bênçãos grandes sobre as suas vidas? Tão grande que você não vai ter espaço para guardar essas bênçãos. Vamos fazer essa declaração forte. Levante a tua mão. Nós estamos toda sexta-feira das declarações, e diga assim: eu declaro que não é tarde demais para realizar tudo o que Deus tem colocado no meu coração. Diga assim: eu não perdi a minha janela de oportunidade. Diga: Deus tem momentos de favor reservados para mim no futuro. Diga: Ele está preparando neste instante, pois está prestes a derramar uma graça especial que me ajudará a realizar este sonho. Diga assim: esse é o meu tempo, este é o meu momento. Diga: e eu recebo o que Deus tem para mim hoje. Diga: esta é a minha declaração, em nome de Jesus. Amém? Você crê que há poder nas suas palavras? Eu creio. Tudo aquilo que a gente libera é aquilo que acontece sobre as nossas vidas. Fecha teus olhos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa e pedimos que o Senhor ministre esta palavra, que mais uma vez seja uma noite de declarações de fé, de declarações poderosas que podem mudar o rumo da nossa vida, podem mudar o rumo do nosso ano, mudar o rumo da nossa história. Espírito Santo, abre as nossas mentes para que possamos entender. Abra o nosso coração para que possamos receber aquilo que vem dos céus. Em nome de Jesus, eu repreendo todos os bloqueios mentais e espirituais deste lugar e peço que os céus estejam abertos neste momento, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Amados, preste atenção na palavra. Notem bem o que nós lemos aqui nessa noite. Se vocês fizerem isso, o que está falando aqui é de instrução. Não são poucas as vezes que eu estou falando sobre instrução. Deus está falando aqui, se vocês fizerem isso, Ele está falando de uma instrução. Ele está dizendo: se vocês fizerem isso, fizerem aquilo que eu estou pedindo que vocês façam, se vocês forem obedientes, eu abrirei as janelas dos céus. E quando Deus abre as janelas dos céus, Ele não só abre para dizer olá, Ele não só abre para dar um tchauzinho para você, Ele abre sempre com um propósito. Sempre que você achar na Bíblia janelas, você vai ver que existe um propósito do porquê desta janela estar sendo citada. Aqui hoje nós vamos falar sobre as janelas das oportunidades, e é importante nós entendermos que existem janelas nos céus, existem janelas específicas, e aqui nós vamos falar hoje esta janela capaz de derramar uma bênção tão grande na nossa vida que nós não tenha nem espaço para guardar. E o que eu acho interessante aqui, amados, nessa palavra, é que muitas pessoas não estão sendo abençoadas, muitas pessoas não estão tendo a sua vida mudada, porque muitas vezes nós
adiamos o que sabemos que Deus quer que nós façamos. Preste atenção, a gente já sabe o que Deus quer. A gente já sabe a direção que Deus está dando. A gente já sabe a posição que Deus espera que nós tomemos. Mas muitas vezes nós ficamos adiando essas coisas. Talvez no fundo, Deus esteja trabalhando em você a necessidade. Existe muitas vezes esse trabalhar de Deus nas nossas necessidades. Quais necessidades Deus trabalha? Por exemplo, uma necessidade de você perdoar um erro. Sabe quando você erra e você não se perdoa porque errou? Quem já viveu dessa situação, errando e não se perdoou? Diz assim, poxa vida, se eu tivesse feito... Quem já sentiu isso? É quando você erra e você não se perdoa. Você diz assim, poxa vida, como eu fui bobo, ou como eu fui imaturo, ou como eu fui infantil de ter cometido este erro. Então muitas vezes Deus precisa trabalhar no nosso coração, né? Porque às vezes a gente se agarra tanto no erro que a gente é incapaz de recomeçar aonde errou. A gente se torna incapaz. A gente errou e tem gente que erra para a vida toda. O próprio Jesus diz assim, amados, que nessa vida tudo é mutável, as coisas passam. Inclusive erros passam. Erros passam também. Nunca diga assim, nunca mais faço isso, nunca mais tento de novo, nunca mais vou tentar fazer isso que eu não consegui realizar. Isso está demonstrando que você se abraçou num erro, e se abraçar num erro nunca é uma forma inteligente de viver, porque vai ter uma área da sua vida, quando você se abraça em algo que não deu certo na tua vida, que você simplesmente anulou. Quantas pessoas estão vivendo com uma área da sua vida que poderia ser poderosamente produtiva, simplesmente porque ele se abraçou a um erro? Não faça isso, amados. Esse ano é o ano que nós estamos declarando bênçãos de Deus, nós estamos declarando que é o ano dos céus abertos. Mas para quem que é essas bênçãos de Deus? Para quem que é esses céus abertos? Para gente com entendimento, que sabe de onde está vindo e sabe onde não pode ficar. Entenda, existem muitos posicionamentos que nos deixam postados na vida, parados, estagnados, e talvez Deus tenha que trabalhar na tua vida isso, trabalhar nesse erro que você cometeu. Talvez Deus tenha que trabalhar você a voltar a algumas coisas, né? De repente ter uma atitude melhor, quem sabe até mesmo de passar mais tempo com a sua família. É importante, amados, nós tirarmos tempo para a gente passar com a nossa família. Trabalhar é bom, crescer é bom, prosperar é bom, mas nada disso substitui o tempo que nós temos que passar com quem a gente ama. Nada disso. Já parou para pensar que quanto mais a gente cresce, menos a gente convive com aqueles que a gente ama? Isso porque falta sabedoria para a gente lidar com as coisas. Então entenda que uma coisa não pode tomar o espaço da outra, amados, senão se torna desequilíbrio, e quem sabe você precisa arrumar esse espaço da sua vida. Talvez você precisa voltar a sonhar algo que você deixou para trás.
algo que você sabe que você deveria perseguir, como começar um negócio, como começar uma dieta, como começar a ter saúde, como começar a ter bons hábitos, como começar a ler a Bíblia, como encontrar uma nova maneira de viver. Isso é importante. O que eu sei, amados, é que Deus plantou em nosso interior o que Ele deseja que façamos. Só que muitas vezes nós inventamos desculpas para não seguir adiante. E o que são desculpas? Desculpas são muros que nós erguemos por causa do medo do desconhecido. É interessante como aquilo que a gente não conhece nos amedronta, né? Como aquilo que a gente nunca viveu nos amedronta, dá um friozinho na barriga. Mas nem por isso nós devemos arrumar desculpas para não vivermos essas novas emoções. E essas desculpas estão fazendo a gente viver cada vez mais uma vida de poço. Mas não é poço em profundidade, mas é um poço onde não tem sinergia, onde não tem movimento. E a vida, quando ela para de mover-se, ela morre. Nós precisamos ter esse entendimento. E às vezes a impressão é que as pessoas vão envelhecendo e vão perdendo a capacidade de movimentar-se. E isso está tudo aqui, amados. Eu estava vendo um vídeo essa semana não, faz umas 3 semanas atrás, que eu achei muito interessante, onde estava toda a família reunida e tinha uma senhora de 80 anos. E eles estavam em uma piscina, e a gente achou muito interessante, né, que a vozinha foi lá na beira da piscina e surpreendeu todo mundo dando um salto mortal. Nem eu consigo dar um salto mortal dentro da piscina. 80 anos, e eu só escutava as vozes dos familiares dizendo: cuidado, vó. A avó que nada. O que ela está fazendo, amados? Vivendo. Não permitido, com certeza isso, quando jovem, ela fez muitas vezes. Esse é o nosso problema, amados, né? Tem gente que muda totalmente o seu estilo de vida, de viver a vida, por causa da idade, né? Tem gente que muda todo o seu estilo, tem gente que se transformou em uma outra pessoa, depois que aconteceu algumas coisas na sua vida. Vocês já notaram? E isso é o grande engodo da vida, amados, que vai nos transformando em uma pessoa que nós não somos. Cada dia tem que ser um dia de desafio da gente viver coisas novas. É perigoso viver coisas novas? A gente não conhece, mas a gente deve viver. Amém? Para a gente ter novas emoções, novas alegrias, novos sentimentos. Eu creio que a pior coisa, amados, é a gente não ter coisas novas para contar, né? Eu creio que seja a pior coisa. Eu creio que a grande derrota da vida é quando a gente não tem coisas novas para falar. Tem gente que vive lá no passado, há 20, 30 anos atrás. Isso significa que 20, 30 anos atrás, ele estacionou o carro da sua vida e a partir dali, ele só deixou as coisas acontecer. Não precisa ser assim, amados. A vida não precisa ser assim. Nós sempre temos que entender que Deus planta coisas no nosso coração, que Ele deseja que nós façamos
todos os dias, o que nós precisamos fazer é parar de dar desculpas, parar de levantar muros, para que a gente não viva aquilo que é novo, né? Para que a gente, o próprio Deus, quando Ele entregou o maná para o povo, lembra lá no deserto? O maná para quantos dias era? Alguém lembra? Quantos dias durava o maná? Alguém sabe? Um dia só, irmãos. Era alimento para um dia. Um dia de cada vez. Outro dia era outro maná, outra coisa. Entende? Assim também é a vida, amados. Vamos viver um dia de cada vez com a sua emoção. Vamos viver a intensidade da nossa vida, um dia de cada vez, absorvendo aquilo que Deus plantou para aquele dia, para nós vivermos. Então que esse ano, amados, que é o ano das declarações, que você declare em alto e bom som: esse ano eu vou parar de dar desculpas. Eu vou parar de argumentar com a minha felicidade. Muitas vezes nós estamos dizendo: mas eu estou muito ocupado, eu já tentei e não deu certo, eu não sou tão bom assim, eu fui profundamente magoado. Entende? São desculpas. Desculpas, amados. Entenda, pega as desculpas e coloque no bolso. Guarda as desculpas para outro momento. Entenda, sabe por que a gente vai dar essas desculpas? Porque a gente está com medo. Entenda de uma vez por todas, se você quer ter uma vida vitoriosa em 2025, que essa declaração esteja na ponta da tua língua: parar de dar desculpas. Sabe qual que é o problema? É que é fácil convencer a si mesmo a não conseguir os seus sonhos e seus objetivos. Inúmeras pessoas estão se contentando com a mediocridade. Entenda isso, amados. Imagine, por exemplo, uma planta em um belo jardim. Essa planta, ela tem o potencial de crescer e florescer, só que ela está plantada em um solo raso e pobre, com pouca água, com nutrientes e luz, muito pouco recebendo isso. Com isso, a sua altura se mantém reduzida, as suas folhas são pálidas e as suas flores nunca desabrocham completamente. Assim também é a mediocridade em nossas vidas. É como esse solo raso, ela nos limita, ela impede o nosso crescimento completo e nos priva da plenitude que Deus planejou para cada um de nós. Então, amados, entenda isso aqui, amados. Nós notamos, nós estávamos com uma planta num vaso pequeno. A planta era linda, mas dali a pouco o potencial da planta não servia dentro do vaso. E o que aconteceu? O vaso estava matando a planta, estava destruindo a planta. O que a pastora fez? Ela pegou e mudou aquela planta para um vaso bem maior. Sabe o que aconteceu? Aquela planta cresceu, se desenvolveu. Isso também, amados, acontece com a nossa vida. Muitas vezes os ambientes que nós convivemos sempre limitaram o nosso potencial. Entenda que existem ambientes que vão nos levar até um certo ponto da vida, mas chega um momento que aquele ambiente já não consegue mais trazer as coisas que eu preciso
para um crescimento exponencial. E o que eu vou fazer? Vou ficar ali me lamentando, dizendo: ah, meu Deus, eu fui tão mal amado aqui neste lugar, ah, meu Deus, eu não estou sendo abençoado. Não, queridos. Analise o ambiente, analise as pessoas, analise o que você está ouvindo. Tem a ver com aquilo que você quer se tornar? Ou ainda existem pensamentos de quando você era menor e você não tinha entendimento de algumas coisas? Paulo disse isso com propriedade. Ele disse assim: quando eu era menino eu pensava como menino, eu pensava em coisas pequenas, em coisas de criança, mas quando eu cresci, eu tive o entendimento. O que ele está falando? Quando eu desenvolvi o meu potencial, eu comecei a entender que eu precisava de coisas maiores. Você precisa também entender isto. Se você não entender isso, você não cresce, amados. Tem gente que tem vivido um tipo de vida o resto dos seus dias, porque ainda ele não entendeu que ele precisa mudar as suas raízes. As raízes mudam, pastor. E quem é que muda as nossas raízes, se não Deus? Sabe qual que é o problema da gente? A gente está querendo mudar sozinho. E aí, quando a gente está querendo mudar sozinho, a gente se planta no lugar errado. Entende isto? Então notem que, neste caso que eu contei para vocês, que nós tínhamos uma pequena planta, que ela foi muito linda por um bom tempo dentro da nossa sala, mas chegou um tempo que ela estava ficando feia, deformada, iria morrer. Até que a pastora chegou, olhou e disse assim: essa planta precisa de um novo ambiente, ela precisa de um lugar maior para ser plantada. E quando ela fez isso, e ela tomou essa atitude e mudou essa planta, ela desenvolveu, ela cresceu, ela rompeu, porque ela vai se tornar o tamanho do ambiente que ela foi plantada. Você está entendendo o que está sendo ensinado aqui? Que quando nós permitimos que coisas maiores entrem na nossa vida, nós também crescemos, nós também temos novos entendimentos. Tem coisas, amados, que quando eu olho para trás, eu rio de mim mesmo, eu rio da minha própria fé, e eu fico pensando, eu como pastor que tenho mais de 30 anos de pastoreio, só de ensino de lideranças mais de 10 anos, e eu fico olhando para trás, e eu penso: meu Deus, como eu ainda convivi com essas coisas. É que para aquele tempo serviu. Não estou falando de coisas erradas, estou falando de coisas que servem para um determinado tempo, mas não servem para toda a vida. Você consegue entender isso? Para coisas que cabem dentro de nós, para o tipo de vida que a gente está levando. Eu conversava com os meus discípulos há alguns meses atrás, e eu falava com alguns deles que são repetentes na minha escola de discípulos, e eu dizia exatamente isso para eles: muitas coisas que vocês aprenderam há 15 anos atrás já não servem para esse tempo. Por quê? Porque as coisas mudam. A palavra de Deus nunca muda, mas a forma de nós vivermos a palavra de Deus muda. A forma de nós entendermos o cristianismo muda, não é verdade? E nós precisamos estar renovando. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você tem a verdade, Jesus é verdade, você tem a palavra. E o que você precisa agora? De entendimento. Nós precisamos entender as coisas desse tempo, senão a gente fica um bando de retrógrado, com uma mente atrasada. Então, quando eu olho muita gente ainda vivendo aquelas coisas velhas, eu digo: meu Deus, como as pessoas precisam renovar a sua mente, como as pessoas precisam renovar o seu entendimento.
urgentemente. Infelizmente, tem gente que envelheceu na fé. E isto é perigoso. Isso nos torna religiosos. É a palavra certa. Então, amados, vamos fazer a segunda declaração forte dessa noite? Levante a sua mão bem para o alto. Levante a sua cabeça também para o alto e diga assim: este ano eu vou permitir que novas coisas entrem na minha cabeça. Diga: este ano eu vou permitir que um novo ambiente amplie o meu potencial. Diga assim: eu vou permitir crescer. Diga: eu me permito, em nome de Jesus, crescer. Diga: eu me permito, em nome de Jesus, romper com os pequenos ambientes e ir para os ambientes no qual Deus está me plantando, no qual Deus está me levando. Diga: Deus, me dá o entendimento para renovar a minha mente. Amém, Jesus? Está recebendo essas declarações que você está fazendo? Existe uma boa notícia que eu quero dar aqui para vocês, é que Deus nunca aborta sonhos. Se Deus liberou algo no teu coração, aquilo nunca será abortado, amados. Deus não aborta sonhos, quem aborta somos nós. Porque pela incapacidade de entender os propósitos de Deus. Você precisa entender que quando Deus planta algo dentro de você, existem os processos de mudança. Amém? Existem coisas grandes que Deus liberou sobre a tua vida há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E por que não aconteceu? Porque agora Deus vai trabalhar em você. Agora Deus está tratando. Sabe qual que é o problema da gente? É que a gente acha que as coisas que são liberadas de Deus vão acontecer imediatamente. Não, Deus está olhando a gente. É só a gente que tem futuro, amados. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Tudo para Deus é um só. Tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. Então, quando Deus libera algo, Ele não está pensando no tempo. Você está entendendo isso? Deus liberou uma palavra e agora nós vamos caminhar na linha do tempo. Nós humanos caminhamos na linha do tempo. A gente vai caminhar nesse processo. Só que nesse processo, nessa caminhada, a gente desanima. Quem já desanimou de um sonho aqui? Seja sincero. A gente desanima, né? E tem outros que vão mais além, desistem, engavetam os seus sonhos e pensam: isso foi só da minha cabeça. Mas não foi, não, amados. Então, muitas vezes a gente está desistente de algo que é real. Então nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Nós muitas vezes podemos parar de buscar novas oportunidades e de crer em nossa capacidade de superação, mas Deus ainda continua completamente comprometido com levar a cabo todos os sonhos e todas as promessas que Ele colocou no teu coração. Essas promessas não estão aí à toa, amados. Se Deus plantou, Deus regou, ainda estão acesas dentro do teu coração, ainda estão permanentes dentro do teu coração, é sinal que foi Deus quem plantou aquilo ali. Quem sabe você tem adiado dar o primeiro passo. Nós precisamos sempre dar o primeiro passo em direção ao que Deus está nos propondo. Entenda, o próprio Deus diz assim: ó, se vocês vierem em minha direção, eu vou em direção a vós.
aproxima-te de mim e eu me aproximarei de vós. Do que Deus está falando? Dar passos em direção ao que Deus propôs à sua vida. Então você pode se tornar tudo o que Deus o criou para ser, mas você deve fazer a sua parte. E qual é a sua parte? Romper a inércia. Por que romper a inércia? Porque sempre Deus aguarda uma atitude de fé. Sempre Deus guarda. Lembra lá de Pedro? Pedro pediu para ter uma experiência com Jesus. E qual foi a palavra de Jesus? Vem. O que ele estava dizendo? Pedro, se mexe, caminha, anda em minha direção. Não foi isso? Foi exatamente isto. Então entenda, amados, que a gente nunca é jovem demais ou velho demais para a gente viver o que Deus colocou no nosso coração. Você ainda não perdeu a sua janela da oportunidade. O sonho continua vivo em seu interior. Quem sabe nesse momento você deveria se posicionar pela fé e dizer: este é o meu tempo, este é o meu momento. Eu não estou conformado com quem eu sou. Então entenda, você pode estar vivendo de uma maneira, mas você não pode se conformar. Lembra lá quando José estava na prisão, que ele interpretou os sonhos? Por que José pediu que o copeiro lembrasse dele? É porque ele não confiava em Deus? Será? Não, é porque ele sabia que ele não pertencia para aquele lugar onde ele estava. Você entende isso? Qual que é a pior coisa? É você estar feliz no lugar errado, irmãos. Tem gente que nunca vai crescer porque ele está vivendo tão mediocremente, que ele está tão feliz, mas ele não entende que ele está no lugar errado. E só quem tem a percepção, às vezes eu fico olhando para pessoas e digo assim: meu Deus, essa pessoa tinha um potencial tão grande para romper, para se tornar forte, para se tornar poderoso nessa terra, mas infelizmente ele está feliz no lugar errado. Sabe o que é se contentar de estar no lugar errado? É o José estar feliz na prisão porque o carcereiro havia lhe dado poderes dentro da prisão. Lembra lá que ele abria as celas, limpava as celas, cuidava de todo mundo, andava solto por lá, porém ele estava preso. Quando ele falou com o copeiro, ele estava dizendo: eu estou bem aqui, mas eu sei que não é para isso que eu nasci. José tinha uma visão de entendimento dos lugares que ele devia permanecer e dos lugares que ele estava de passagem. Entenda, amados, isso. Existem lugares sazonais na nossa vida, lugares que nós estamos de passagem. Então não morra nesses lugares, não termine a sua vida nesses lugares. Eu me desafiei aos 52 anos, 52 tinha, 52, né? 52 anos de idade, quando eu tomei uma decisão de começar, ainda agora há pouco estava falando com o nosso irmão André sobre isso. Por que, amados? Por que essa loucura? Porque é o entendimento que nós precisamos ter todos os dias. A gente não pode viver para sempre aonde a gente está se sentindo limitado. A gente não pode viver para sempre se existem coisas maiores para a gente viver. Se existem coisas melhores para a gente viver. Eu não estou falando de local, mas eu estou falando daquilo que está aqui dentro.
Às vezes por medo a gente não alimenta o que Deus colocou aqui dentro do nosso coração. Às vezes por insegurança, e a gente fica sempre esperando as coisas estarem tudo certo para a gente tomar uma decisão. E aí a gente deixa de crescer e deixa de viver o que Deus está propondo. Entenda isso, queridos, nessa noite, em nome de Jesus. Não permita que as desculpas impeçam você de crescer. Está na hora de você explorar novas coisas. Notem, explorar. O que é explorar? Descobrir. Só vamos descobrir novas coisas quando a gente explorar. Se a gente não fizer isso, a gente nunca vai viver aquilo que Deus plantou no seu coração. Sabe o que é você estar muito bem, vivendo bem, está tudo bem, tudo certo, mas aqui dentro alguma coisa está dizendo para você: aí não é teu lugar, aí não é o teu destino, aí não é o lugar para você fincar estacas para sempre. E aí eu pergunto: o que nos tirará deste lugar? Já parou para pensar? O que vai remover uma pessoa que está muito bem, está tranquilo, está estabilizado, está tudo certo, mas não tem nada a ver com o sonho que Deus colocou no seu coração? É aí que está o grande problema. Nós fazendo construções aonde é um lugar de passagem. Não edifique construções aonde é para você passar, amados. Entenda isso. Enquanto você não entender, você vai viver como muitos por aí, que não sabem para onde vão. Se você pegar 99% das pessoas que não param em lugar nenhum, o não parar em lugar nenhum tem um nome: não saber aonde eu devo estar. Eles estão tentando se enquadrar, se encaixar, mas sempre tem uma coisa faltando. Porque se você não sabe aonde você deve estar, você não sabe para onde deve ir. Como é que você vai saber? Então a gente precisa desse entendimento, mas para isso nós precisamos manter-se apaixonado pelo que Deus colocou no nosso coração. Eu sempre fui apaixonado por almas, sempre fui apaixonado por oração e por santidade. E esse é o tripé que sustenta a minha vida espiritual. Almas, oração, entende? Santidade. Quando você pega o meu histórico e olha para trás, você vai enxergar isso. Não tem como você ler o pastor Climar se você não encontrar essas três coisas. Então entenda, amados, você precisa de uma marca da tua vida. As pessoas, quando olham para você, eles precisam ver a marca da sua vida. Qual é a marca da tua vida? Porque tem gente que não tem a sua identidade própria. E num mundo de mutação que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão todo dia se tornando alguma coisa. Por quê, amados? Porque não sabe quem é. Se você não sabe quem é, você se torna todo dia alguma coisa. Todo dia você quer buscar algo novo, quer se tornar algo novo. E fica até feio, né, amados? Às vezes eu encontro algumas pessoas e eles estão falando até diferente. Eu digo: mas o que aconteceu com você? Você se tornou uma pessoa tão estranha, não combina. Então nunca tente se tornar aquilo que estão tentando enfiar na tua cabeça. Seja autêntico, amados. Seja um sonhador. Corra atrás daquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Mantenha-se apaixonado na sua vida e não olhe para os contratempos.
cada contratempo enfrentado, você fica um passo mais perto de ver o seu sonho se tornar realidade. Entenda que primeiro é preciso se deparar com as portas fechadas antes de chegar até as portas que estarão abertas para você. Quem encontra portas fechadas é alguém que está caminhando e tentando abrir as portas que Deus prometeu a ele. Assim foi com José. Não foi? Notem, José entrou por vários lugares, mas não permaneceu em nenhum, até que ele estivesse no lugar onde Deus havia colocado no seu coração. José prosperou em todos os lugares aonde ele chegou, mas em nenhum deles ele permaneceu, a não ser aonde Deus estabeleceu. Olhe para a história de José, se inspire na história de José e se torne aquilo que Deus está dizendo que você é capaz de se tornar. Firme isso no teu coração. Não fique só procurando coisas que te fazem se sentir bem. Às vezes o propósito coloca espinhos na sola dos nossos pés. Você consegue entender isto? Então que Deus aumente a tua capacidade de entender. Que Deus aumente a tua capacidade de compreender. E você declare: esse é o meu ano. Esse é o ano do meu crescimento. Nem que para isso eu tenha que mudar, nem que para isso eu tenha que adaptar, nem que para isso eu tenha que romper, nem que para isso eu tenha que sair de alguns ambientes, nem que para isso eu tenha que mudar de algumas pessoas, mas eu preciso me tornar aquilo que Deus declarou que eu vou ser. Lembre-se, volto a repetir, nenhuma promessa, nenhum sonho de Deus é abortado.